E se você treinar a sua equipe do Facilities? Tem gente que às vezes tem alguém para fazer a gestão do Facilities, mas na prática falta treinamento. E quando falta treinamento, falta o de melhor. Treinamento e prática andam juntos. Na verdade, a maioria das vezes as pessoas acham que dá um treinamento para a equipe. Às vezes pega a equipe, coloca em uma sala, em um ambiente, passa ali um monte de conteúdo. Às vezes dá algumas apostilas para a equipe do Facilities, dá ali alguns cursos teóricos para a equipe e acha que a equipe vai sair de lá pronta para trabalhar. Na verdade, ela está pronta para trabalhar porque ela já tem habilidades e tem experiência no dia a dia. Mas um treinamento é muito mais do que pegar a equipe, colocar em um ambiente, entregá-los uma apostila para a equipe e achar que a equipe vai fazer as atividades do jeito certo. É preciso ter constância. Se não houver uma constância nos treinamentos, e a constância ela vem seguida de prática. É interessante, você coloca a equipe para treinar, você dá a teoria para ela, mas também ensina na prática, leva a equipe a praticar no dia a dia. E quando isso não acontece de uma maneira assertiva, consequência disso, quem sofre é exatamente a própria equipe, ela é penalizada porque às vezes as pessoas acham que ela é obrigada a fazer e ela está ali exatamente para executar as tarefas, mas por ela não saber fazer da maneira correta, por não ter aprendido ou não ter colocado em prática, aí a sobrecarga vem para cima dela. E também você que é o gestor ou é o gerente ou é a gerente do RH, às vezes acaba também sofrendo a sobrecarga porque as responsabilidades vêm sobre você. E quando as pessoas vão cobrar de você dizendo, olha, eu te dei uma equipe de Facilities, eu estou investindo no Facilities e mesmo assim meus ambientes não estão ficando limpos adequadamente. O que é que está acontecendo? Você possivelmente fica sem resposta ou tenta responder de várias maneiras. Inclusive, dentre elas, começa ali a forma de pressionar a equipe do Facilities. E detalhe, gente, a equipe do Facilities, seja qualquer equipe, independente seja do Facilities ou não, as pessoas, quanto mais nós pressionamos elas, menos resultados nós temos. O que a gente precisa aprender é exatamente isso, é dar para elas ferramentas para que elas façam as atividades de uma maneira assertiva. E cobrança excessiva não traz resultado. Tem gente que às vezes acha que fazer cobranças excessivas em cima da equipe terá resultados melhores e não tem. O que faz com que a equipe te entregue resultados melhores é exatamente quando você investe na qualificação e no treinamento da equipe. Agora, quando nós falamos do treinamento, e o treinamento, ele vem seguido de planejamento. Agora, treinar a equipe não é apenas a gente chamar a equipe, colocar em um ambiente e dar para elas ali uma teoria, entrega para elas ali um material numa apostila e nós achamos que nós estamos treinando. O treinamento ele é muito mais do que isso. Tem a parte teórica, com certeza tem a parte teórica, mas as pessoas têm mais dificuldade de gravar as coisas. Agora, quando nós entregamos a parte teórica, mas também nós, junto com a parte teórica, nós praticamos, nós vamos para o campo de batalha, nós vamos para a prática, consequência disso, os resultados são melhores, são eficientes. E é preciso constância. Por que eu falo em constância? Porque às vezes tem gente que aplica um treinamento teórico e abandona a equipe ali, tchau, e nunca mais volta. E é preciso a gente estar ali, sempre ali afiando a ferramenta. Ou seja, nós precisamos estar na constância, ali, sempre treinando a nossa equipe, reciclando a equipe, acompanhando a equipe, vendo o que deu certo, vendo o que não está dando certo, vendo se a teoria na prática está funcionando ou não. Isso é muito importante. E quem ganha com isso? A equipe ganha, porque ela será menos sacrificada, ela vai fazer menos esforço físico e você, como tomador do serviço, também vai ganhar porque você terá mais qualidade no serviço. Os serviços aparecerão de uma maneira mais eficiente. Seus ambientes ficarão mais limpos, seja na área do Facilities, seja na área... O Facilities ele engloba várias áreas para quem usa o serviço terceirizado e seja na área do pessoal da segurança também. Agora, fazer um treinamento exige de nós dedicação. Não é apenas a gente preparar um material, e eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo isso. Eu encontro por aí as pessoas dizendo que estão treinando a equipe, mas estão apenas dando ali um material impresso para a equipe
e diz para a equipe, ó, se virem, não é assim que funciona. Quando nós vamos para a escola, não é assim que a gente não é assim que a gente aprende. Nós aprendemos a teoria, mas por isso existem as provas, por isso existem a parte prática. Quando nós vamos para um laboratório, seja na área da física, seja na área da química, seja quais áreas sejam, quando nós estamos ali, nós estamos praticando. E a limpeza também é assim, gente. A prática é o nosso laboratório, nós vamos experimentando, tudo tem as fases experimentais do negócio. Agora, tem gente que às vezes está usando a estrutura do Facilities de uma maneira inadequada. Por quê? Porque não sabe como fazer. Agora, quando você tem alguém que faz a terceirização para você, e o interessante é que quem faz a terceirização para você tem que entender exatamente o que você precisa, como você precisa para manter os seus ambientes limpos. Não é apenas admitir as pessoas e deixar nos ambientes. Quando nós admitimos as pessoas e deixamos as pessoas nos ambientes, nós não praticamos o treinamento, nós não ajudamos, não orientamos a equipe, nós não estamos cumprindo o nosso papel. O nosso papel de empreendedor não está sendo eficiente. Agora, quando você tem alguém que sabe exatamente o que é que você precisa, entende as suas necessidades, mas em contrapartida também ajuda a equipe do Facilities, está junto com ela, estar ali no campo de batalha com ela, ensinando, colaborando com ela, orientando, trazendo as dicas, porque às vezes, vou te falar uma coisa, na maioria das vezes a equipe do Facilities, elas deixam de fazer as atividades, não é porque não sabem não, porque a maioria das vezes eles têm medo de errar, e se eles errarem, têm medo de serem punidos. Às vezes não vai ser punido, mas as pessoas vão tratar mal. A equipe do Facilities, a maioria das vezes eles deixam de fazer é por isso. Agora, quando nós treinamos a equipe, quando nós damos para ela um treinamento e ela se sente confortável, ela se sente confiável, ela vai fazer de uma maneira assertiva, ela deixa de ter medo de errar, ela vai fazendo os testes, ela vai ali aproveitando os ambientes, ela vai gerando ali, ela vai criando oportunidades naquele ambiente para que a limpeza ocorra de uma maneira eficiente. Agora, quando a equipe ela comete alguns erros, e por que ela comete alguns erros? Na maioria das vezes é porque está faltando um direcionamento, está faltando um planejamento, está faltando orientação. E um treinamento é fundamental. Agora, quando ela comete os erros, e na maioria das vezes as pessoas vão punir, às vezes vão chamar a atenção asperamente, ou às vezes vão aplicar medidas punitivas, é preciso analisar se cometeu um erro porque quis, ou talvez foi de propósito, ou não foi de propósito, ou às vezes foi apenas um acidente, ou às vezes a pessoa, por não saber exatamente como lidar com aquele cenário, como fazer, o que fazer, e por isso às vezes cometeram alguns erros, talvez. E dentre eles pode acontecer, inclusive, perdas de estruturas. Tem gente que perde estruturas por não ter um treinamento adequado, por não treinar a equipe. Às vezes perde um móvel, perde um piso, perde uma estrutura, perde lá qualquer objeto que esteja ligado e que faz parte dos processos de higienização, ou que utiliza ou que se aplica a técnica da limpeza naquele local, naquele produto ou ambiente, e às vezes se perdem porque a equipe não foi preparada. E a importância de nós aplicarmos o treinamento de uma maneira adequada é exatamente isso. É para evitar as perdas físicas e as perdas também emocionais, porque às vezes quando alguma pessoa da equipe, quando alguém da equipe, ela comete um erro, às vezes ela não errou porque quis ou porque não sabia, a gente tem perda, porque às vezes as pessoas ficam decepcionadas, elas ficam tristes, às vezes elas não querem mais continuar, porque às vezes recebeu uma medida punitiva, foi exortada de uma maneira brusca e faz com que a pessoa se desinteresse ou perca o motivo ou desejo de estar naquele ambiente, de contribuir com aquele ambiente. As pessoas, por natureza, são boas e querem contribuir, mas na verdade a maioria das vezes é nós que falhamos, não treinamos elas adequadamente, não preparamos elas. Às vezes, a maioria das vezes o que a gente vê aí é as pessoas entregam a equipe ali, colocam a equipe nos ambientes, dá para elas alguns utensílios, nem explica adequadamente, nem fala para elas exatamente quais são as funções. É preciso entender isso. Se você tem alguém que faz a gestão do Facilities para você, mas na prática não existe uma constância no treinamento, não existe ali um acompanhamento assertivo, e é preciso ter continuidade. Quando eu falo de continuidade, porque a equipe, se deixar ela sozinha, os resultados não vão aparecer.
E você que contrata os serviços da terceirização, fica naquela sensação, poxa, eu contratei alguém, o meu desejo, o meu objetivo é ter meus ambientes bem limpos e bem organizados, e eu tenho uma equipe de facilities. E às vezes, preste bem atenção no que eu vou dizer. Às vezes as pessoas pagam caro para contratar empresas que cobram mais caro no mercado para ter ali limpezas de qualidade e vão encontrar as mesmas dificuldades. E detalhe, uma das coisas que tal, eu sei que você sabe disso, mas a maioria das vezes as pessoas se esquecem. Você que às vezes paga caro, ou às vezes está contratando porque determinadas empresas, porque tem um nome no mercado, tudo isso é levado em consideração, Mas uma das coisas que você não percebeu, mas é que é a pura realidade, que são os mesmos profissionais de quem as empresas que são renomadas no mercado contratam e as empresas que também não são renomadas contratam no mercado. E onde está a diferença? Qual é a diferença? Exatamente está aí. Por que a empresa renomada ela tem um renome? Primeiro, porque ela já tem muito tempo de mercado, ela está no mercado há mais tempo. Segundo, com certeza ela investe na qualificação e no treinamento dos seus profissionais. Se ela não fizer assim, ela não permanece no mercado, inclusive leva consigo a reputação dela. Então é preciso treinar. E quando ela contrata os profissionais, então consequentemente ela vai investir no treinamento, na qualificação dos profissionais. E se ela deixar de investir na qualificação dos profissionais, se ela parar de fazer esse investimento contínuo, certamente a qualidade vai cair e também a reputação da empresa vai junto. Então, por isso as empresas, mesmo você que às vezes pode inclusive estar fazendo opção, lógico que cada um tem a sua opção de contratar quem ele acha que vai atender melhor, às vezes vai conectar melhor com as empresas ou com os gestores, porque a gente gosta de comprar de gente. As instituições, a gente utiliza os nomes ou o CNPJ apenas para dar uma natureza e legalidade jurídica. Mas nós contratamos e compramos de pessoas. A gente quer saber se as pessoas conseguem nos entregar aquilo que nós precisamos. Se elas entenderam exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos para o nosso negócio. Agora, quando nós falamos em relação, a maioria das vezes, as pessoas querem contratar por renome e é preciso entender os mesmos profissionais que a empresa de renome contrata são os profissionais de empresas que não têm um nome, que ainda não fizeram a sua história no mercado, ou que às vezes surgiram e estão começando agora. E qual que é a sacada disso? Onde está o segredo? É exatamente isso. Quem começou hoje precisa investir no treinamento e qualificar também. Quem começou lá no passado precisa continuar investindo e treinando e qualificando. É um processo de melhoria contínua. Agora, precisa entender isso e fazer de uma maneira assertiva. E às vezes, a maioria das vezes, quando o cliente ele faz a contratação, não sei se é o seu caso, pode ser inclusive o seu caso que está assistindo esse vídeo, às vezes fez uma contratação, mas poxa, eu contratei uma grande empresa, uma empresa que tem um nome sólido no mercado, está no mercado há muitos anos, tenho boas indicações e os resultados não estão aparecendo. Por que os resultados não estão aparecendo? Você já analisou se está tendo uma progressividade no treinamento da equipe, se existe um acompanhamento adequado, se a equipe está sendo treinada com eficiência para fazer ali as atividades? Não basta deixar a equipe nos ambientes. Às vezes as pessoas, e é muito comum as pessoas fazerem isso, às vezes elas contratam, encontram os profissionais, faz a seleção, vão para o processo seletivo, seleciona as pessoas, e por as pessoas terem ali um período de experiência, um tempo de experiência naquela função, contratam as pessoas e as deixam nos ambientes. E isso não é a maneira mais correta. É preciso existir a constância, é preciso dedicar. E é preciso, o trabalho ele acontece de uma forma em equipe. Mesmo que você demande um profissional. Mas é preciso entender que é uma equipe. Mesmo que no seu ambiente você precisa apenas de um profissional, seja ele na área da limpeza, seja na área da recepção, seja na área de copa, pode ser em qualquer área do negócio que você está tomando ali o serviço terceirizado. Você está utilizando a terceirização como seu aliado, como seu parceiro. Independente do quantitativo de pessoas que você está usando no mercado da terceirização, seja uma ou seja mais pessoas, é uma equipe. Por que eu digo que é uma equipe? Porque se for uma pessoa apenas,
é preciso acompanhar essa pessoa. Não é porque apenas uma pessoa não tem condições, não pode dar treinamento, não pode acompanhá-lo, não. É preciso fazer o trabalho de uma maneira assertiva. E quando esse trabalho não é feito de uma maneira assertiva, os resultados aparecem, influenciam diretamente na vida de quem está contratando, de quem contratou o serviço terceirizado. Consequência disso, os ambientes não ficam adequados, seja ele na área da recepção, seja ele nas diversas áreas que você pode, inclusive, utilizar da estrutura do Facilities para melhorar e facilitar o seu negócio. Agora, é preciso entender, quando não existe, quando a equipe ela não está entendendo exatamente aquilo que você precisa e por isso os ambientes não ficam adequados e por isso os serviços que você está contratando não ficam de uma maneira satisfatória, é porque exatamente a equipe não entendeu. E quando eu digo a equipe, mesmo sendo uma pessoa, porque quem assumiu o papel, quem fez o contrato com você, não foi o próprio colaborador que está lá no ambiente prestando serviço. Quem fez o contrato com você foi ali a pessoa que tem uma constituição e tem uma natureza jurídica. Então ela precisa entender isso. Mesmo que ela tenha apenas um profissional naquele ambiente, é preciso investir no treinamento, é preciso investir na qualificação, entender as suas necessidades, entender as suas demandas e também entender as necessidades e as demandas que o próprio colaborador, o operacional tem, porque no dia a dia vão surgindo as dificuldades, vão surgindo ali as necessidades e as melhorias contínuas, inclusive as dúvidas que o trabalhador tem internamente, não deve, inclusive, recorrer a você. Ele deve recorrer a quem? A quem exatamente o contratou e colocou ali para ajudá-lo. Inclusive no âmbito operacional, porque a maioria das vezes as pessoas, quando fazem um contrato, elas apenas fazem um contrato e vão embora e deixam ali. E você tem que se virar. Na verdade, não. Quem fez o contrato tem que entender a sua necessidade, tem que entender as suas demandas. E se ele entender isso de uma forma assertiva, ele tira de cima de você uma responsabilidade, porque quando você decidiu terceirizar, você está buscando exatamente sair de uma responsabilidade, é que você precisa utilizar o seu tempo para você cuidar ali das suas atividades, fazer as suas atividades que você julga necessário e que é mais importante para o seu negócio. Agora, quando você terceirizou, essa responsabilidade você entregou para alguém. O nome já diz terceirizou, então você repassou essa responsabilidade, ou seja, na prática, deve funcionar muito bem, não pode ser só na teoria, não. E 90% das vezes, quando eu visito pessoas, às vezes as pessoas me solicitam uma visita, me pedem uma proposta de uma prestação de serviços de limpeza, ou seja, no segmento no que nós atuamos, na área da terceirização, e eu observo que, na maioria das vezes, e as pessoas têm terceirizado, e quando elas me chamam, eu observo isso, elas estão assumindo ali um papel, elas assumem para si uma responsabilidade, algo que não deve ser sua responsabilidade. Se você tem alguém, se você contratou alguém, terceirizou o seu serviço do Facilities, é porque você não tem a necessidade de você ficar ali fazendo a gestão, orientando, ordenando, passando ali as instruções para a equipe, às vezes até tendo um papel ali de conciliador mesmo, ou até mesmo fazendo ali o papel de gerente do contrato. Na verdade, não. O que você precisa, vocês elaboraram ou celebraram um contrato, é para que as partes ficassem legalmente constituídas. E não apenas para que você fizesse uma constituição, mas também tem as pessoas ali e você tem que fazer a gestão no dia a dia. Então a missão de quem faz a gestão do Facilities é exatamente isso. É transformar a vida de quem usa o Facilities. E na maioria das vezes, por que essa relação, às vezes, ela se desgasta no longo do tempo ou vão se desgastando? E é muito comum, às vezes, eu encontro por aí as pessoas que celebraram um contrato muito recente, às vezes contrato com menos de 1 ano, 2, 3 anos, e a relação já está desgastada porque quem assumiu a responsabilidade, as partes não entenderam qual é a sua missão, qual é a sua função. Quem assumiu a parte da terceirização, ela tem o dever de entender a sua necessidade, saber o que você precisa, cuidar ali dos seus ambientes como se fosse o ambiente dela. Quando nós assumimos uma terceirização, nós precisamos entender isso, que nós temos que cuidar dos ambientes dos clientes, é como se fosse o seu ambiente, ele é a extensão da minha empresa. E a minha empresa precisa ser bem cuidada, ela precisa ser bem limpa, ela precisa ser organizada, ela precisa ser uma empresa que gere segurança para as pessoas, ela tem que viver, ela tem que respirar isso o tempo inteiro. E quando isso não acontece de uma maneira assertiva, consequência disso, você acaba sofrendo os impactos disso, porque quem propõe fazer a terceirização tem que ter ali o compromisso e a fidelidade de fazer com que você
não tem a responsabilidade de cuidar dos seus ambientes. Você precisa apenas do serviço. E quando eu digo que você precisa apenas do serviço, porque você não precisa ficar sendo interrompido ou interrompida para cuidar da gestão do facilities. Quantas vezes você é abordado durante o dia? Quantas vezes as pessoas te abordam, seja a sua equipe interna, ou seja até mesmo os próprios colaboradores da terceirizada que está com você, que às vezes fica te abordando, perguntando, pegando informações com você, que não são lhe pertinentes, que as informações, a maioria das vezes, é de quem é responsável por elas, de quem as colocou ali e assumiu um compromisso de ajudá-las, de orientá-las. Então, a terceirização, se bem feita, ela funciona e traz benefício. Agora, quando ela não é bem feita, quando às vezes, e a maioria das vezes as pessoas, ao fazer ali um contrato de terceirização, elas não analisam o cenário, não. A maioria das vezes, um dos fatores que elas analisam, e eu posso falar disso com experiência própria, a maioria deles analisa exatamente um fator que é o preço, e o preço não é o que define tudo, o preço é parte de um negócio. Mas você precisa entender se a pessoa que está assumindo ali, ela realmente entende aquilo que você precisa, ela sabe as suas necessidades, ela vai entregar exatamente aquilo que você precisa, ela entende exatamente quais são as suas necessidades, o que está te incomodando ali com aquele processo, porque quando nós vamos comprar determinado produto ou serviço, nós não compramos apenas, a maioria das vezes nós precisamos daquele produto ou serviço, mas a gente precisa entender quais são as necessidades que eu tenho, o que esse produto ou o que esse serviço vai fazer para mim. É preciso nós entendermos isso. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos isso de uma forma clara, nós passamos a fazer o serviço de uma maneira assertiva, e quem demanda os nossos serviços, quem vai usar os nossos serviços, usa também de uma maneira assertiva. Ele sabe exatamente, aí fica uma relação, a relação de consumo não é uma relação pesada. Agora, por que às vezes a relação ela fica pesada, ela fica cansativa no longo do tempo? É porque as pessoas não entendem ou deixaram de compreender exatamente qual é a sua necessidade, por que você está contratando aquele serviço. Você está contratando porque você precisa realmente, ou porque você quer ali, a proposta daquele serviço é transformar o seu dia a dia, é te proporcionar o que? Bem-estar, qualidade, é evitar que você se preocupe, é evitar que você pare o seu dia, pare o seu trabalho para focar naquelas atividades. O objeto do seu negócio não é facilities, então você não deve ficar gastando a sua energia no facilities. E para isso, existem pessoas especializadas, empresas especializadas para fazer essa gestão, essa logística para você. Agora, quando você mesmo assim, você contratou alguém para fazer e você ainda continua fazendo, você está tendo um retrabalho. Além de estar tendo um retrabalho, você está tendo um custo duplo. Por que você está tendo um custo duplo? Quanto custa a sua hora? O quanto custa a hora de um profissional estratégico do seu negócio para cuidar da gestão do facilities? Você tem um custo com o seu profissional ou até mesmo com você, porque tudo isso a gente precisa levar em consideração, e você ainda tem um custo com a terceirização. Então é importante pensar nisso. A proposta da terceirização é, inclusive, a economia de tempo, economia de dinheiro e te proporcionar mais qualidade, fazer com que os seus ambientes, a sua empresa fique bem limpa, fique bem organizada e o seu consumidor enxergue exatamente, ele veja isso, ele consiga perceber valor, que você está agregando valor através de uma boa limpeza. Isso é muito importante. E às vezes as pessoas acham que não, mas a maioria das vezes as pessoas associam os ambientes, a qualidade dos produtos ou do serviço, também à qualidade de limpeza. A qualidade de higienização daqueles ambientes é fundamental para que o seu público consumidor continue consumindo o seu produto ou o seu serviço. Agora, terceirizar de uma maneira eficiente. E como terceirizar de uma maneira eficiente, Alencar? Eu achei que era só escolher as empresas no mercado, pegar as referências ali e tá tudo certo. Isso é parte do processo. Agora, como é que você vai terceirizar de uma maneira eficiente? É preciso entender. Quem está te propondo terceirizar sabe exatamente qual é a sua necessidade, qual é o nível de comprometimento que essa pessoa tem com você. Existe um nível de comprometimento ou a pessoa é apenas envolvida no seu processo? Existe uma diferença muito grande. Quando nós somos comprometidos com o seu processo e com o seu resultado, nós vamos até o fim, nós dedicamos, nós entendemos. E às vezes as pessoas elas se esbarram muito nos juridiquês da vida.
às vezes criam processos, vão criando os embargos, vão embaraçando os processos para que as coisas não aconteçam. E a proposta da terceirização é facilitar o dia a dia das pessoas. Lógico e evidente que a gente precisa deixar muito claro numa relação de consumo, numa relação ali, um contrato estabelecido, o que é que nós fazemos, o que é minha responsabilidade, o que é sua responsabilidade. Mas eu não posso ficar utilizando daquele cenário para também ficar dificultando o seu trabalho, dificultando o seu serviço. Exemplo, isso aqui eu não vou fazer porque não está no contrato. Fulano, eu faço, mas eu consigo fazer, eu consigo te ajudar. Vamos nos acertar aqui. É preciso entender isso. Agora, quando você também vai elaborar um contrato, é preciso chamar a pessoa. E eu particularmente, é muito comum encontrarmos por aí, às vezes as pessoas querem terceirizar os seus ambientes e colocam dificuldades. Não abrem as portas para o parceiro, para o terceiro visitar o seu ambiente, fazer ali um levantamento das necessidades, entender o que é que você precisa. Eu sigo uma teoria, eu não sou obrigado a prometer nada para ninguém. Mas quando eu prometo, eu tenho que cumprir, eu preciso cumprir aquilo que eu prometi. E às vezes as pessoas criam essas dificuldades, não precisa vir visitar não, manda para mim só uma proposta, eu quero ver só o preço. Se você está exatamente olhando para o preço, você não vai ter mais do que preço. Preste bem atenção nisso. Preço, a maioria das vezes, cada hora que passa, você vai encontrar alguém praticando a política do preço e você vai tendo as suas decepções, as frustrações, porque os serviços não vão ser do jeito que você precisa. Se você for apenas pelo preço, você vai ter exatamente o preço de não pagar, o preço de pagar baixo, mas também o preço de não ter a qualidade do serviço, o preço de você também ter ali, você fazer a opção pelo menor preço, mas também ali não ter os seus ambientes bem limpos, bem organizados, do jeito que você precisa, do jeito que propõe para você melhores condições. E também você paga um preço, às vezes, de deslocar um profissional seu, ou de não ter os seus ambientes bem organizados, bem limpos, as pessoas reclamando, seus ambientes não gerando segurança para você, as pessoas, o seu público consumidor associando exatamente a visualização da imagem do seu produto ou do seu serviço, a qualidade da limpeza, tudo isso está ligado ao preço. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu só quero uma proposta, eu preciso apenas do preço, porque eu vou conversar com a minha diretoria. E é assim que começa a conversa. E quando essa conversa parte desse princípio, eu entendo exatamente que essa pessoa, ou ela não sabe o que quer, ou ela não entende exatamente aquilo que ela precisa, ou ela está decepcionada, porque ela está buscando preço, porque quem fez ou está fazendo para ela não está fazendo de uma maneira assertiva. E a proposta, quando a gente abre, eu preciso visitar, eu preciso entender para mim saber qual é a sua necessidade, porque eu preciso contemplar aquilo que você precisa, para na hora de executar as tarefas, e depois, mas isso aqui eu não vi, mas isso aqui eu não faço, isso aqui não está no contrato. E às vezes as pessoas, na hora da execução, na hora de fechar um contrato, tudo mil e uma maravilha, é flores, é festa, e na hora da execução, e quando vão executar as tarefas? Aí começam as desculpas, começam as dificuldades. Não vou fazer porque isso eu não combinei. Também não vou pagar porque também isso eu não combinei. Então é preciso entender isso. Numa relação de parceria, as partes precisam estar satisfeitas, as partes precisam estar felizes ao celebrar um contrato. Quando nós celebramos um contrato de uma maneira assertiva, e quando as coisas acontecem, imagine só, seus ambientes bem limpos, bem organizados, você não tem que parar, você não tem que gastar a sua energia, você não ter que se preocupar com seus ambientes, se estão sendo limpos ou não, porque está acontecendo de uma maneira assertiva. Você não ter que gastar a sua energia. A energia, gente, é dinheiro. Quando nós paramos, nós gastamos. Quando nós desviamos do foco, quando nós deixamos de pensar no objeto do nosso negócio e nós passamos a pensar em objetos distintos que não fazem parte do crescimento do nosso negócio, nós estamos gastando energia, nós estamos saindo fora do foco, nós estamos saindo da visão do nosso negócio. Isso vai nos tomando energia, isso vai tirando a nossa atenção, e quando nós paramos para analisar, o nosso negócio já tomou rumos distintos, diferentes. Na verdade, quando nós que somos empreendedores, nós precisamos estarmos bem focados, termos o nosso alvo bem estabelecido, bem fixo, o que é que nós queremos, onde nós vamos chegar, onde eu quero chegar. E a maioria das vezes as pessoas se perdem no meio do caminho, porque tem assuntos e tem situações que distanciam, faz com que elas saiam do foco, inclusive no mercado do facilities, porque a maioria das vezes as pessoas terceirizam, entregam as responsabilidades para elas, e não são poucos.
podem perguntar aos seus amigos, seus colegas, as pessoas que compartilham e vocês têm um ciclo de relacionamento e que usam o serviço da terceirização. A maioria deles, às vezes, tem detalhes na terceirização que lhes incomodam. E eles param o seu tempo, gastam a sua energia, gastam o seu profissional, utilizam o seu profissional para ajudar a solucionar o problema do Facilities. Quando você entrega o serviço do Facilities para alguém fazer para você, você não tem que assumir ali a responsabilidade, a preocupação deixe de ser sua. O que você precisa ter ali é exatamente as garantias de que as coisas estão funcionando adequadamente. E para isso existem processos. A maioria das vezes as pessoas não entendem que tem processos para você saber como é que está, se os serviços estão sendo bem feitos, se existe um planejamento, se existe um cronograma de atividades, se existe um checklist das atividades, se você tem um controle, se você tem um conhecimento e sabe que esse controle é bem feito. Então, a maioria das vezes, os processos, eles são para simplificar a sua vida e não para te tomar tempo. Agora, falando no âmbito da documentação, a maioria das vezes, quantas vezes você pega o seu gestor ou o seu gerente, ele parando, gastando a sua energia e tempo para analisar a documentação de que o parceiro não está entregando adequadamente? Tem processos para isso. E esses processos, eles precisam ser estabelecidos e respeitados. Quando você estabelece esses processos e respeitam esses processos, as partes cumprem, você não tem que perder a sua energia e o seu tempo. As coisas acontecem naturalmente, não tem desgaste, não tem perca de tempo, não tem perca de energia, e o seu profissional, ou até mesmo você, foque no objeto do seu negócio. Agora, é preciso entender exatamente como é que funciona. Agora, se você faz a terceirização de uma maneira consciente, se você usa da terceirização de uma maneira consciente, você só tem a ganhar, você só tem os benefícios. Os benefícios da terceirização, eles são inúmeros. Agora, quando você não usa dela de uma maneira consciente, fica aquela coisa mais ou menos, a engrenagem fica meio pesada, fica meio dura, não funciona de uma maneira adequada. É preciso usar a terceirização de modo eficiente, de modo que te gere produtividade, te gere lucratividade. A terceirização, se bem feita, você terá muitos benefícios com ela. E por que a maioria das vezes as pessoas, ao invés de usar a terceirização, às vezes voltam passando, eu vou fazer por conta própria mesmo, porque eu tive uma experiência negativa aqui e não está dando certo. É exatamente porque quem propôs fazer a terceirização para você não está fazendo ou não fez de maneira assertiva, não entendeu ou não soube a sua necessidade, não está sabendo lidar com a sua necessidade e por isso você está tendo ali uma frustração na terceirização, com o terceirizado. E a terceirização, se bem feita, se bem planejada, se bem elaborada, você terá lucratividade em ter seus ambientes, ter ali uma terceirização dentro dos seus ambientes. Por quê? A infraestrutura do terceiro está toda à sua disposição. Agora, quando você resolve fazer por conta própria, o que acontece? Você tem que assumir todos os riscos da contratação, os riscos da demissão, os passivos que você fica exposto, inclusive ali em relação às substituições, que a maioria das vezes você fica ali, quando os seus profissionais precisam ausentar do trabalho. Quem é que faz as coberturas para você? Como as coberturas são feitas no dia a dia? Então, tudo isso é muito importante ser analisado. E a terceirização não pode ser vista apenas como um vilão. Às vezes as pessoas veem a terceirização. Mas é muito caro terceirizar. Caro é o tempo que você gasta. Caro é o tempo que você fica sem as atividades. E quanto tempo você perde ali focando a sua energia, desviando o foco da sua atenção do seu negócio para buscar um profissional no mercado ou ficar ali, ou às vezes ficar até insatisfeito, ficar com raiva de que um profissional faltou e você não está tendo seu serviço bem feito. Isso é caro. É preciso entender isso. Às vezes, no primeiro modo, as pessoas analisam o custo final da operação e acham que é caro. Mas é preciso levar isso em consideração. Soma isso durante os 12 meses para você analisar qual é o seu custo real. O quanto tempo o que você perde quando você faz a contratação direta ali. E o que você perde também por fazer uma contratação de um terceirizado mal feito. Às vezes, simplesmente fez a opção pelo preço e às vezes o preço não é tudo. Nós sabemos disso, porque às vezes fez ali uma opção de um preço pelo menor preço, e lógico que a gente tem que optar pelos menores preços, sim, mas de uma certa forma a gente precisa ter uma razoabilidade ali naquele negócio. Quem está fazendo para mim, está me ofertando o menor preço, mas tem condições, vai me entregar realmente aquilo que eu preciso? Quais são as garantias? Eu tenho as garantias que tudo será feito adequadamente? Eu tenho as garantias que eu não vou ter que me desgastar, que eu não vou ter que gastar a minha energia
para fazer ali com que a equipe produza, eu vou assumir a responsabilidade da equipe. Quem está assumindo aqui vai estar aqui realmente comprometido comigo? O que ele vai receber por isso vai realmente compensar para ele? É interessante, ele vai estar aqui? Ou ele apenas me prometeu um preço e eu vou me virar? Isso não é terceirização, isso é apenas contratar as pessoas e deixar nos seus ambientes, e a responsabilidade continua com você. Se a terceirização for utilizada de uma maneira eficiente, os benefícios são incalculáveis. Agora, quando ela não é feita de maneira eficiente, você leva em consideração apenas que você vai ter gente ali para você e está tudo certo. Mas não é assim que a terceirização, os benefícios da terceirização, eles vão muito mais além disso, de você ter pessoas nos ambientes, eles vão além, eles estão exatamente acima disso. Você ter ali seus ambientes cuidados, ter seus ambientes seguros, os processos acontecendo de uma maneira assertiva, você não ter que perder o seu foco, desviar a sua atenção para cuidar do facilities. Então, tudo isso é muito importante. Agora, quando as pessoas fazem por conta própria, o risco realmente fica todo do seu lado. Então, você tem aí as suas opções. E você tem a sua opção. A maioria das vezes é você fazer por conta própria, ficar mais caro, ou às vezes você, inclusive, ignorar esse meu alerta que eu estou lhe dando. Às vezes as pessoas, eu vou continuar do jeito que eu estou, mas até quando? Até quando? Quanto custa a sua segurança? Quanto custa a sua tranquilidade? Às vezes tem pessoas, eu converso por aí, eu encontro pessoas que às vezes não têm mais vontade para o trabalho. Gestores que estão na linha de frente, que assumiram o controle disso e que às vezes quando chega na hora de trabalho, ir para o trabalho está insatisfeito, porque os processos estão sendo cansativos, estão atrapalhando o desejo e a vontade delas irem trabalhar. E na maioria das vezes, quanto custa isso? É preciso entender isso. Você pode muito bem fazer essa opção, continuar desse jeito que está e a vida que segue, mas também não ter a tranquilidade, não ter seus ambientes limpos, não ter seus ambientes seguros, não ter seus ambientes bem organizados. Então, você tem essa opção. E você tem mais uma opção aí ainda, fazer do jeito que você está fazendo, fazer aí por conta própria, mas também não alcançar os resultados que você precisa, ter a cobrança excessiva, as pessoas ficarem cobrando de você, assumir uma responsabilidade aí, de fazer do seu jeito e fazer da maneira que você está fazendo, mas também vem a sobrecarga de serviços sobre você e você ficar sobrecarregado. E tem também uma terceira opção de optar em fazer com pessoas que realmente entendem e sabem exatamente aquilo que você precisa. Vai seguir os protocolos, vai seguir os processos, vai evitar os emblogs, as enrolações da vida, e você vai ter ali a terceirização com pessoas que sabem exatamente, que está no campo de batalha e que sabe o que você precisa e sabe a maneira que você precisa para que você tenha seus ambientes bem limpos e bem organizados do jeito que você precisa. E você tem essa opção aí de fazer desse modo aí, do jeito que você acha que dá, mas na verdade essa terceira opção é uma das opções. Não é porque eu faço terceirização, não, eu faço terceirização, estou no campo de batalha há mais de 25 anos, mas é porque realmente eu tenho visto a necessidade das pessoas, eu tenho visto a aflição que quem lida com a terceirização passa, quem está do lado da contratação, quem está aí do lado da empresa que faz a contratação. Eu tenho encontrado aí as pessoas passando por angústias e aflições porque estão lidando com esses processos de uma maneira inadequada. Você tem uma opção agora de fazer com quem sabe, quem entende, quem sabe exatamente aquilo que você precisa, estar no campo de batalha, está aqui para exatamente te ajudar. Então, fica aqui, aí a decisão é com você. Você quer saber mais? Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui o meu Instagram. É só você me chamar lá no meu direct, beleza? Um grande abraço.